Sem sombra de dúvidas, um dos poderes mais comuns de todos os animes é o poder de fogo. Todo anime tem um personagem que tem aquele poder de fogo. E você provavelmente já viu algum personagem que você quer desenhar ele e você talvez não saiba fazer esse efeito. Nesse vídeo eu expliquei passo a passo como funciona esse efeito e como você vai poder aplicar em seus desenhos. Assiste o vídeo até o final e segue todas as dicas que eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer qualquer efeito de fogo em qualquer desenho. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, que tá falando é Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a desenhar fogo, tá? Que é um efeito muito comum nos animes, tá? Vários personagens, inúmeros mesmo, têm esse poder, tá? Então vou te explicar passo a passo como funciona ele, o que tu precisa entender, tá? O primeiro ponto que eu vou dizer assim, que isso muda um pouco, que eu já vou exemplificar melhor nos desenhos, mas aqui tem dois tipos de fogo, né? Entre aspas, vamos dizer assim, que é o fogo que é produzido por um personagem, então é um poder, então tipo ele invoca uma chama, vamos botar assim, então um fogo artificial, vamos dizer assim, e tem o fogo natural, tipo se tu for fazer uma fogueira, se tu for fazer algo pegando fogo, um desenho, ele vai mudar um pouco, tá? Então tem essas duas classificações que mudam mais ou menos o efeito. Vou explicar passo a passo como que tu vai aplicar isso, tá? Vou começar primeiro pelo fogo mais comum, que é o fogo do natural, vamos botar assim, mas já vai ser bem interessante para entender como funciona o fogo nos desenhos mesmo. Botei essa foto de uma fogueira, que já é bem interessante para entender como funciona o fogo natural, que é um fogo realmente natural, ele foi produzido naturalmente, vamos botar assim. Olha quais são as cores que tem ali, primeiro passo. Tu consegue perceber 3 cores: amarelo, laranja e branco. Tu vê que o laranja tá na volta da chama, então é como se fosse o contorno da chama é laranja. Tem algumas partes mais amareladas e no meio da chama tem uma parte esbranquiçada, então tem branco. O que isso quer dizer? Se tu parar pra ver, é um degradê. Então dentro da chama, que é a parte mais forte, ela tá branca. Por fora disso, ela tá um amarelo. Mais pro canto, mais pro final da chama, tá alaranjado. Então é um degradê que faz o efeito de fogo. Então, bem na origem do fogo, bem no meio dele, vai estar esbranquiçado. Mas na volta disso, ou seja, no meio da chama, vamos botar assim, vai estar amarelado. Mas pro final vai estar alaranjado. Isso é o básico. Então, para tu fazer um efeito de fogo natural, tu vai seguir isso, tu vai ver onde que tá se originalizando, qual é a origem daquele fogo, e tu vai fazer esse degradê. A origem vai ser esbranquiçada, depois da origem vai ser mais amarelada, mas por fim vai ser laranja. E tu vê como outra coisa importante, olha como elas se misturam isso. Então tu vê que tem partes laranja claro, tem partes laranja forte, ou seja, tem partes com mais tom. Então, assim, tu vê que as laranjas e os amarelos se misturam. Não é exatamente tipo aquele foguinho mais cartoon, vou botar assim, que é literalmente uma chaminha por volta e tu faz esse degradê. Não é assim, sabe? Uma chama mais natural. Outra coisa importante, assim, ver o formato da chama. Olha como é um formato todo irregular. Então, não é nada simétrico. Então, as chamas, elas têm pontas maiores, uma ponta maior que a outra, um formato um pouco mais arredondado, outros mais finas. Olha como tudo muda. Então isso é muito importante você entender também. Pega e faz, quando for fazer uma chama natural, faça o contorno de uma forma bem natural, então bem irregular. Não contorne de caneta, jamais. Contorne somente com lápis de cor e tu pegue e tu faça bem regular. Então faça pontas mais finas, pontos menores, pontos maiores. Faça também algumas partículas soltas. Isso ajuda bastante a deixar uma naturalidade no desenho. Isso é muito importante entender. Como isso é um efeito natural ou é um
poder, até mesmo poder, fica um pouco mais artificial, mas já vou explicar. Como é um efeito mais natural, tu tem que dar um ar de mais naturalidade. Então, deixar assimétrico, que é assim, não deixar as duas partes iguais, ajuda muito. Então, tu não deixar ela simétricozinho, que vai ficar estranho. Tu fazer ela bem regular, tu fazer um tom degradê bem suave. Então, se preocupar em fazer isso é muito importante tu entender, tá? Se tu não sabe fazer degradê, no final desse vídeo eu vou deixar a playlist tutoriais de desenho, que é uma playlist que tem vários vídeos de pintura, vários vídeos de esboço que vão te ajudar bastante. E tem o vídeo de degradê também, tá? Então entra nessa playlist e escolhe o vídeo de degradê, tá? Assiste esse vídeo até o final, que tu vai chegar nessa playlist e vai te ajudar bastante a melhorar teus desenhos, tá? Então, é assim que se faz o fogo natural. E agora eu vou para os personagens, o poder deles, assim, o efeito deles mais artificial, vamos botar assim. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que, se você tá gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha comigo, comenta aí novas ideias de vídeo, comenta aí outras dicas, outros tutoriais que tu quer aqui no canal. Estamos quase chegando a 800 inscritos, falta pouquíssimos inscritos para isso. Se inscreve aí que me deixa muito feliz, me ajuda muito a continuar motivando, continuar me esforçando para fazer vídeos cada vez melhor para vocês, tá? Então, se você fez qualquer uma dessas coisas, agradeço de coração. Então vamos voltar para o vídeo agora. Botei aí a imagem do Rengoku, que é um desenho que eu peguei dele, que tem o efeito de chama e o efeito de chama na espada. Então, assim, o que consegue perceber de diferente? Olha como tem bem menos aquele aspecto de luz e sombra. Então, o que tu vê que foi feita essa chama? Ela é toda amarela e na volta dela tá com contorno vermelho. Bem simples, essa chama, tu vê que ela é muito artificial. Então, assim, acaba sendo mais simples. Quanto mais artificial a chama for, mais simples ela vai ser, tá? Então, tu vai fazer uma chama, nesse caso do Rengoku, como que tu pinta? Tu vai fazer todos os contornos, vai fazer todo o formato da chama amarelado. Algumas partes em laranja também acho legal tu fazer, então partes mais pro contorno, assim, mais pra fora da chama, tu vai fazer alaranjado, como tu vê que é assim, ó, olha essa chama perto do rosto dele, olha como tem alguns pontos laranja, ou lá em cima, olha como tem algumas sombras em laranja, isso ajuda também, tá? Não deixa só nas bordas, bota algumas sombras em chamas maiores, assim, partes que tem mais amarelo, bota um pouco de laranja para não ficar só amarelo, isso também dá um efeito bem legal. Então, fazendo as bordas e no final da borda tu faz um contorno em vermelho. Então, isso é o degradê da chama natural, só que tu vai cortar o branco, porque não é natural a chama. Então, como é uma chama artificial, tu vai tirar o branco. Então, qual seria o degradê que eu faria, que eu aconselho a fazer nesse desenho? Fazer a chama toda amarela, mais puxado para a borda um laranja. Aí tu faz um laranja mais clarinho, um laranja médio, um laranja escuro no final da borda. E depois de tu fazer um laranja escuro no final da borda, tu vem com uma camada de vermelho. Isso é a chama que eu faria, tá? Tomando sempre cuidado para deixar a pintura bem homogênea, porque como é uma parte de brilho, uma parte de muito destaque, isso acaba chamando muita atenção, porque é uma cor viva. Então toma cuidado para não deixar a pintura muito ponto branco, que aí para não ficar um sistema ruim, né? Porque assim, como já é um ponto de destaque, se tu deixar muito ponto branco, vai ficar um destaque negativo. Tem que tomar mais cuidado para deixar bastante homogêneo, para quando dá um destaque tu não ver defeito, sabe? Então isso acaba sendo muito importante. Então essa chama aí, tu vê claramente isso. Vou botar agora outro desenho que dá pra ver muito bem falar. E também outra questão que eu vou falar, que é o que? A chama, ela produz uma luz. E isso afeta muito, tá? Vou botar outro desenho agora pra te explicar o que isso vai afetar. Botei agora um desenho do Todoroki. O que é uma coisa importante se destacar, que é diferente do desenho do Rengoku? Olha como as chamas, elas estão tendo uma origem em um formato. Então elas originam do Todoroki e elas têm esse formato meio que subindo pro outro lado. Então tu vê como se cada chama ela tivesse uma origem fazendo isso, como se fosse mechas de cabelo.
Então isso também é uma coisa importante entender, qual é a origem que tá vindo a chama, que aí tu sempre vai seguir essa origem e vai sempre fazer uma chama sendo independente da outra. Nesse desenho é importante entender isso. No outro desenho é uma chama um pouco mais artificial que ela só tava cobrindo a espada. Isso até tem uma questão que é importante entender, que é o contexto do desenho. Isso, se tu assistiu o desenho, ajuda a entender. O anime do Demon Slayer, os elementos não são criados realmente, eles são totalmente artificiais, são somente visuais mesmo. Então o Rengoku, ele não cria chama, ele aparece que é chama, mas não é chama verdadeira, não é um fogo verdadeiro. O Todoroki não, o Todoroki ele cria um fogo verdadeiro, então isso tem que dar um aspecto mais realista, tá? Então, olha como o fogo, eles têm como se fosse mechas de cabelo e ele vai se originando da mão e do rosto dele, tá? Então, isso é uma coisa importante de entender. Seguindo essa lógica, a chama, ela gera uma luz. E a luz que tá aplicando, ela aplica a cor dela naquele objeto que ela tá aplicando a luz. Como se tu pegou uma lanterna, assim, deu um problema que faltou na tua casa, tu pega uma lanterna. Onde tu botar o foco principal da lanterna vai ficar mais esbranquiçado que o normal. Isso é lógico, isso é óbvio, assim, com certeza tu já viu isso acontecer. Por que isso? Porque grande parte da luz está sendo aplicada num ponto e logo isso faz com que aquele ponto seja afetado pela luz que está vindo dele, pela luz que está sendo aplicada nele. Então a cor também acaba sendo aplicada. Uma lanterna branca, a parte que tu aplica mais vai ficar branca. No caso do fogo, como ele aplica uma luz amarela, ele vai ficar com tons mais amarelados, tons mais claros, tá? Isso é muito importante de entender. Olha como o Todoroki, a mão dele tá toda amarelada. Olha como assim, tipo, não é normal isso, nenhum personagem. Tu vê que o rosto dele tá um cor de pele e a tom da mão dele tá um amarelado. Por quê? Porque é a origem total do fogo, então tudo isso tá vindo da mão. Logo a mão dele toda vai ficar amarelada. Isso é muito importante de entender. Isso também é como tem no vídeo que se tu acessar o playlist de tutoriais de desenho, tu vai ver dos poderes. Tu vai entender muito bem se tu assistir esse vídeo, como a luz afeta, como a origem, como que o poder diferencia, acaba aplicando no desenho, tá? Então é aconselhado tu também ver esse vídeo na playlist, tá? Mas o Todoroki, o fogo tá se originando da mão dele, logo a mão dele tá amarela. Outra coisa também, a partes da roupa dele que são azul vão ter aspectos amarelos também quando estiver muito próximo da chama, porque a luz da chama vai aplicar nas roupas também, então isso vai mudar a cor originalmente, assim, as mais perto. Mas como no desenho do Rengoku, essas mechas, né, estão sendo o mesmo princípio, laranja na volta, amarelo no meio, é o mesmo princípio. Nesse caso aqui, não é aconselhado tu fazer vermelho, porque vermelho vai ficar muito escuro. Então, o melhor é tu realmente, ou se tu for fazer o vermelho só no final da borda mesmo, então tipo, é como se fosse fazer no canto da última mecha, né? Tô te falando de mecha pra tu entender mais fácil. Ou então tu não aplica vermelho, também pode não aplicar vermelho, mas se eu fosse fazer, eu ia aplicar vermelho só na última mecha desse desenho. Nesse desenho tem alguns espaços em vermelho, mas é como se fossem falhas no fogo, então não é como se o fogo tivesse tomado conta, são falhas no fogo que são esse vermelho, tem mais a ver com o fundo do que realmente com o fogo que está sendo produzido. Mas se tu quiser aplicar por volta no vermelho para fazer o degradê completo, tu pega e aplica somente na maior borda, sem ter nem, quando tiver acabado todas as mechas, tu aplica no vermelho. E também outra coisa que tu tem que entender, que tu pode ver, é que não tem parte branca. O amarelo é por toda a chama e as partes mais claras são só um amarelo mais clarinho. Então isso também é uma coisa que muda. Como é um fogo mais vivo, como tá se originalizando, a origem que vai ser branca vai ser na mão do Todoroki, no rosto dele, alguma parte mais esbranquiçada, mas nas mechas em si, que são a continuação do fogo, não vai ter parte branca, tá? Nesse desenho não tem.
Se for botar a parte branca, vai ser na parte do fogo ali, na parte da mão dele, do rosto dele, como eu falei, tá? Então essas são as dicas. Se você não entendeu uma coisa, assiste o vídeo de novo. Se você não entendeu ainda de novo, pode comentar aí embaixo que eu tô sempre respondendo, tá? Não tem problema nenhum. Comenta aí embaixo que eu vou te responder, eu vou te explicar pra você entender bem o vídeo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, até o próximo. Não esquece de se inscrever, compartilhar para um amigo, deixar um like, isso tudo me ajuda muito. Então até o próximo vídeo. Tchau.